No dia 15 de junho deste ano, 3 corpos foram encontrados na zona rural de Balsas, no povoado Bacaba. Os corpos foram identificados como sendo de Maria Aparecida de Jesus, de 40 anos de idade, de seu filho Francisco André de Jesus, de 16 anos, e de sua filha Ana Maria de Jesus, de 14 anos de idade. Após 3 meses de investigação, a Polícia Civil chegou à autoria do crime. Antônio José Ribeiro de Lima, identificado também como Tiquinha, confessou ter matado as 3 pessoas e ter cometido abuso sexual nas 2 mulheres depois de mortas. O autor do crime já praticou um outro crime da mesma natureza no ano de 2013 contra uma menina de 13 anos, a qual ele matou e a abusou depois de morta. São investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Começaram imediatamente após a comunicação do fato. No dia, inclusive, estavam presentes aqui na delegacia delegados da Delegacia de Homicídios do Interior. Nos deslocamos em equipe ao local, fizemos a preservação do local. Era um local externo e zona rural, então ele estava relativamente preservado. Não havia ali a interação ainda de pessoas estranhas ao crime, de modo que conseguimos fazer uma boa preservação até a chegada da perícia oficial, o ICRIM de Imperatriz, que se deslocou. Após a liberação dos peritos, os corpos foram encaminhados ao IML de Imperatriz, uma série de requisições da autoridade policial. Imediatamente já iniciamos as diligências investigativas. Inicialmente, as linhas seguiam as pessoas mais próximas das vítimas, né? As pessoas do seu círculo social, círculo pessoal, familiar. Foram ouvidos diversas pessoas na delegacia ao longo desses meses. Os filhos, o cunhado, ex-marido, os patrões, para a gente entender o que seria uma possível motivação desse crime bárbaro. Nesse meio tempo também tivemos um retorno do ML de Imperatriz, que atestou, ou pelo menos indicou, indícios de violência sexual contra as 2 mulheres. A partir desses elementos, e também a partir dessas oitivas iniciais, que não clarificavam um motivo claro, né, do crime que foi cometido contra essa família, nós passamos então a ampliar as linhas de investigação para atingir outros elementos, né, elementos externos à relação mais próxima daquelas pessoas. Passamos então a catalogar os moradores próximos daquela região, dos povoados vizinhos. São povoados que não são muito habitados, então não são tantas pessoas assim. Pudemos fazer com muita discrição, com muito zelo, sem antecipação de culpa de ninguém. A Polícia Civil teve esse cuidado. Nós chegamos a alguns potenciais suspeitos, dentre os quais o que hoje é apontado como autor com segurança pela investigação, por conta dele já ter sido condenado em 2013, aliás, ter cometido um crime em 2013, na cidade de Barra do Corda, da mesma natureza, contra uma menina de 13 anos, que foi morta e depois estuprada. E esse indivíduo, inclusive, tinha contra si um mandado de prisão definitivo em aberto, que foi dado cumprimento pela Polícia Civil ali no final de julho. Surgiu, então, ali uma linha investigativa bastante promissora. Também é de se destacar que as características físicas desse indivíduo eram compatíveis com aquelas descritas por uma testemunha, que foi o próprio filho da vítima, que teve uma interação com o autor dos fatos na ocasião. Descreveu aquele indivíduo como baixo, moreno, de cabelos cacheados, usava barba, exatamente a mesma descrição física do autor dos fatos. A partir desses elementos, e ele já preso, né, no sistema penitenciário, nós fizemos uma representação ao judiciário para a realização de buscas na residência dele, em busca de elementos que pudessem ajudar na elucidação do caso. Foram cumpridas essas buscas e, ao mesmo tempo, requisitamos a apresentação desse custodiado nessa delegacia de polícia, ocasião em que ele foi submetido a interrogatório policial, interrogatório que durou várias horas, e confrontado com os elementos de informação que já havíamos colhido, ele, enfim, admitiu a autoria do crime e expôs todo o detalhe, a dinâmica dos fatos. Também foi coletado seu material genético, ele colaborou nesse aspecto com a investigação
E mesmo porque, ainda que não tivesse colaborado pelo menos nesse aspecto pontual, poderíamos coletar o seu material genético, como assim procedemos, por conta de uma lei que estabelece que aqueles que têm condenação definitiva por crimes dolosos dessa natureza devem ter o seu material genético coletado e esse dado, o seu perfil genético, inserido num banco nacional. Já solicitamos com urgência a perícia de comparação do perfil genético deste indivíduo com aqueles que foram encontrados no local, camisa que foi deixada no local do crime, também vestígios biológicos dentro dos corpos das vítimas mulheres. E esperamos uma resposta rápida da perícia oficial do Maranhão para a conclusão definitiva do caso. Mas diante da confissão do próprio autor, que inclusive concordou em ir ao local do fato com a Polícia Civil e expôs ali a dinâmica dos eventos, nós acreditamos que, enfim, chegamos a um resultado dessa investigação. E agora faltam detalhes, né? Não foi encerrada ainda, avaliamos outras possibilidades. Ele diz que agiu sozinho, né? Mas avaliamos todas as possibilidades antes da definição final do inquérito. Mas é um caso de repercussão social muito grande. E por conta disso, achamos necessário dar essa resposta à sociedade e à imprensa, que nos cobrava bastante uma resposta, dos resultados alcançados pela Polícia Civil. E eu reitero, sempre de maneira muito discreta, com muita seriedade. Foram meses de investigação ininterruptas e não antecipamos a culpa de ninguém, não procedemos a prisões temerárias que hoje se revelariam injustas. Destaco também o apoio da Delegacia Regional nessa investigação, com a experiência, a expertise dos policiais que aqui atuam, sempre dando suporte à Delegacia de Homicídios e trabalhando de forma integrada. O autor do crime não tinha laços familiares com as vítimas, mas era conhecido por morar nas proximidades e ter ajudado na construção da casa destas vítimas. Então ele conhecia a família e a família o conhecia também. Tanto que ele revela ali em determinado momento que eles se deparam, né? Eles descem pela trilha e encontram ele ali. Ali naquele momento ele já tensionava praticar o crime. Quando eles os viram, o conheceram, ele também era um caçador, estava sempre por aquela região, atrás de animais. Então não se estranharam e também não fugiram até por esse motivo, porque já o conheciam, né? Ao que tudo indica, também não tinham conhecimento da condenação dele anterior, lá em Barra do Corda, por esse crime sexual. Somente as pessoas mais próximas dele sabiam, os familiares, né? Então, ele aproveitou desse abuso de confiança, mas não tinha uma relação muito próxima. Segundo a polícia, pelo modo como aconteceu o crime, a motivação tenha sido sexual, cometer o crime de necrofilia, que é a prática sexual com cadáveres. Acreditamos que a intenção dele inicial já era cometer o estupro e a morte foi apenas o caminho para isso. Do mesmo modo que ele cometeu o crime em Barra do Corda anteriormente. Ele também admitiu que tinha usado muita droga e consumido grande quantidade de crack, o que lhe deu ali aquele ânimo de cometer esse fato. Ele tem, ao que tudo indica, essa parafilia de necrofilia, e para cometer, né, para praticar esse ato, ele matou as pessoas e, não satisfeito, ainda foi à casa da vítima buscar a filha dela mais nova, que ele já tinha conhecimento dela, para que depois de morta também fosse abusado. Ele estava com um facão, né, e teria dominado as vítimas com isso. Diz que agiu sozinho. Evidentemente, como eu disse, aguardo uma resposta da perícia para saber se há, por exemplo, DNA de mais de um indivíduo ou vestígios biológicos de mais de um indivíduo nos elementos que foram ali coletados no local. A investigação ela ainda não encerrou nesse aspecto, mas esse indivíduo, né, esse suspeito já confesso, é sem dúvida alguma autor ou coautor desse crime. Antônio José Ribeiro, após uma liberação no município de Barra do Corda, se mudou com a família para o município de Balsas, morando entre a localidade Bacaba e Lagoa Grande, onde vivia há cerca de 6 anos. Veio após a condenação, aliás, após uma prisão preventiva dele
na cidade de Barra do Corda, onde ele passou 2 anos custodiado de maneira provisória. Ele foi liberado por falta de não ter um julgamento definitivo, e assim que liberado, ele se mudou com a família para aquela região onde viviam desde então. Ele será indiciado por conta dos crimes de homicídio, estupro. Há de se avaliar todos os elementos produzidos. Eu aguardo uma resposta da perícia para a definição da tipificação exata. Como acredito, e por conta do próprio interrogatório dele, de que ele cometeu os atos, os homicídios para praticar o estupro, ele será também indiciado por esse crime. Toda a Polícia Civil estava em um trabalho intenso para elucidar este caso. Sem dúvida, quando há ocorrência de crime dessa natureza, com essa brutalidade que choca a sociedade de uma maneira geral, o empenho é institucional, é da Polícia Civil. Essa divisão de atribuições por uma questão organizacional, mas os trabalhos aqui na cidade realizado com a colaboração de todas as equipes, e assim foi feito desde o início dos fatos. Obviamente, o doutor Passado é o presidente do feito, é quem conduz as investigações, determina as diligências, mas a gente troca experiência, troca ideia, conversa a respeito, e ficamos contentes com a solução, né? Ainda não é a conclusão definitiva do inquérito policial, como ele disse, há outras variáveis que devem ser ainda apuradas, mas o que nós temos nesse momento é a confirmação da autoria, pelo menos de um dos autores. A gente vai apurar se houve mais de uma pessoa envolvida, mas ele confessou com detalhes que já foram aqui revelados, né, detalhes perturbadores, a prática desse crime. E foi também colaborativo quando concordou em nos acompanhar até o local dos fatos, para ali indicar qual foi a dinâmica. E o que se tem é que, ao que tudo parece, trata de um assassino em série, uma pessoa com sérios problemas de ordem, talvez até psiquiátrica, né? Algo que eu classificaria como um psicopata. Então ele praticou esses crimes tão somente pela satisfação de ver o sofrimento, impingir sofrimento às suas vítimas, e de maneira doentia de praticar a necrofilia, né, com o abuso sexual praticado contra as vítimas já depois de morte. Inclusive, nesse ponto, cabe destacar que, segundo o interrogatório, segundo o que ele nos confessou, a adolescente foi a última vítima, né, a ser morta, e logo depois de matá-la, ele a violentou sexualmente e ainda saiu dali, do local do crime, veio até Balsas comprar mais drogas, ele é um usuário de drogas. Depois de usar drogas, já de noite, ele retornou ao local do crime e só então ele praticou a necrofilia contra a senhora. Então perceba a personalidade doentia desse indivíduo, e que era uma pessoa que já tinha condenação por crimes praticados semelhantes em outras cidades e vivia aqui foragido, acobertado pelas pessoas, pelos seus familiares, expondo a risco toda a sociedade balsense. Mas graças a esse trabalho e ao direcionamento de Deus, que sempre está à frente das nossas ações, foi possível chegar à autoria. Ele, portanto, se encontra preso e acredito que assim deva permanecer por um longo período. Ao ocorrer o crime, algumas especulações de motivação do triplo homicídio foram levantadas. De fato, quando depois da ocorrência desse crime, muito se busca sobre a motivação e respostas. E as pessoas passam a especular de toda forma, né? E essas especulações, sem dúvida nenhuma, chegam ao conhecimento da polícia, que deve, então, trabalhar em cima de tais informes para saber se eles guardam alguma consonância com elementos concretos ao longo das investigações. E foi à medida que se avançava nas investigações, coletando esses elementos, que essas especulações foram perdendo força, até se revelarem sem nenhuma correspondência, né?
E surgiu-se então, como o doutor Passada falou, a necessidade de se ampliar as linhas de investigação e passar então a catalogar pessoas com potencial de praticar um crime dessa natureza. Pela seguinte razão, mesmo tratando-se de Balsas, uma cidade com muitos criminosos, como é de conhecimento público, são poucas as pessoas que têm a capacidade de praticar um crime com tamanha crueldade. Então, o universo amostral, se nós conseguíssemos identificar o perfil, a vida pretérita, seria uma grande chance nossa de chegar ao autor do fato. E quando então ele foi preso no mês de julho, e nós tomamos conhecimento, portanto, das razões que motivaram aquela condenação, que foi um estupro e homicídio de uma menina de 13 anos em Barra do Corda, e sabendo também de onde ele morava, que era numa localidade relativamente próxima, talvez em linha reta vai dar de 6 a 8 quilômetros, e que ele era uma pessoa que andava ali na região, conhecia toda aquela região de mata, e era também usuário de drogas. Então, por óbvio, nós passamos a compreender que ele era uma pessoa com potencial para praticar um crime de tamanha crueldade. Nós passamos, então, a buscar elementos que confirmassem essa nossa suspeita, que culminou, portanto, no interrogatório dele, né? Ele foi requisitado aqui, e aqui nós conduzimos esse interrogatório, ao longo do qual ele, por óbvio, ninguém começa confessando, contando. O criminoso quer esconder a prática do crime, mas chega um momento em que as técnicas de entrevista que são utilizadas e a confrontação dos elementos que já são coletados, já que a oitiva dele não foi a primeira providência, foi uma das últimas, chegou um momento que ele se viu sem saída e acabou, portanto, confessando a prática do crime e contando todos esses detalhes. Durante todo este tempo, a polícia trabalhou em sigilo para que realmente um bom trabalho pudesse ser realizado e uma resposta a familiares e à sociedade pudesse ser dada. Foi fundamental o sigilo para o sucesso e hoje a conclusão da investigação. Se tivéssemos aberto as nossas linhas investigativas e os resultados colhidos antes, é possível, por exemplo, que o principal suspeito, se evadisse do local e com a condenação anterior não fosse nem preso por conta dela. Então, é necessário o sigilo na investigação, não é que sonegamos informação de interesse público, mas é porque ele é fundamental para o sucesso da empreitada investigativa e no final, quando temos um resultado mais conclusivo, apresentamos à sociedade, à família e a todos que esperavam uma resposta dessa investigação desse crime bárbaro.